Olá pessoal, meu nome é Isabela e eu estou aqui hoje para falar para vocês desse livro aqui, O Vale do Terror, escrito por Arthur Conan Doyle. É a última história, o último romance do detetive Sherlock Holmes. Tá? A obra dele completa é composta por 4 romances e 56 contos. Este aqui é o último romance e eu já fiz o resumo aqui, né, um vídeo de todos os outros romances. O primeiro é Um Estudo em Vermelho, o segundo é O Signo dos Quatro e o terceiro é O Cão dos Baskerville. A história começa com o detetive Sherlock Holmes recebendo uma mensagem em códigos e ele precisa decifrar essa mensagem. Quando ele decifra, ele descobre que existe uma pessoa chamada Douglas que está correndo perigo e esse Douglas mora na mansão Bilstone. No mesmo instante ali, minutos depois, chega na casa do Sherlock Holmes um detetive da Scotland Yard pedindo a ajuda dele. E é justamente para falar desse Douglas que acabou de ser assassinado na mansão Bilstone. Essa mansão, é importante vocês imaginarem como que é a construção dessa mansão, tá? Ela é como se fosse um castelo feudal. Então vamos pensar assim, existe o castelo, em volta do castelo existe um fosso cheio de água, tá? Então para a pessoa poder chegar ao castelo precisa baixar uma ponte, sabe aquelas pontes assim? Né? Então abaixa a ponte para as pessoas poderem passar por cima. Quando eles chegaram na cena do crime, eles observaram algumas coisas. O Douglas, o morto, né, ele tinha sido atingido por um tiro de espingarda no rosto, então ele estava com o rosto completamente desfigurado. Ele tinha também uma marca no braço, essa marca era um triângulo dentro de um círculo. Tinha também na cena do crime uma pegada de sangue, como se a pessoa tivesse pulado a janela depois do assassinato. E quem encontrou o corpo foi o Cecil Barker, que era um amigo muito íntimo do morto e que estava ali hospedado na mansão. O Sherlock Holmes, então, chamou todas as pessoas, a esposa do Douglas, o Cecil Barker e todos os empregados da mansão para um interrogatório. E todos eles contaram a mesma história. E a história era o seguinte, que o Cecil Barker encontrou o corpo, que a esposa dele estava no quarto e quando ouviu toda aquela gritaria, ela desceu correndo as escadas, só que o Cecil Barker falou pros empregados ali da mansão, não deixem ela ver, não deixem, porque o rosto dele estava todo desfigurado, ele não queria que a esposa visse o Douglas daquele jeito. E ela então acabou voltando, né, pro quarto dela. Mas uma coisa importante que o Sherlock Holmes descobriu é que a pegada que tinha ali na janela foi feita pelo chinelo do Cecil Barker, que é o amigo. O Sherlock Holmes então continuou a investigação dele até que ele conseguiu desvendar o crime. E como ele fez isso? Bem, ele fez o seguinte, ele desconfiou que um halter, sabe o halter, aqueles pesos que as pessoas usam para fazer ginástica, assim, para fazer musculação? Então, ele descobriu que ali na cena do crime existia um halter. Quer dizer, estava faltando outro, porque as pessoas geralmente têm 2, né? E como existia, assim que pulasse aquela janela, existia um fosso, aquele fosso que eu falei para vocês, em volta de todo o castelo com água, ele pensou assim, bem, talvez alguém tenha usado esse halter que sumiu para prender alguma coisa e fazer peso para ficar lá embaixo da água no fosso, certo? Então o que ele fez? Ele enviou para a mansão uma mensagem dizendo que no dia seguinte ia ser feito o esvaziamento daquele fosso. E o que aconteceu nesse momento? O próprio Cecil Barker foi até o fosso, o Sherlock Holmes estava escondido só observando, foi até o fosso e retirou de lá um pacote. Nesse exato momento, o Sherlock Holmes e o Dr. Watson apareceram e ele então foi obrigado a contar a verdade. E qual é essa verdade? A verdade então era que o Douglas, ele estava vivo. Como o rosto, né, ali com um tiro de espingarda ficou desfigurado, eles conseguiram inventar essa mentira e enganar as pessoas. O morto, na verdade, era Ted Baldwin, que era um inimigo do Douglas. O Douglas, então, estava vivo. O que aconteceu é o seguinte, o Douglas, ele fazia parte, há anos atrás, de uma organização criminosa chamada Vale do Terror.
tá? E esse Ted Baldwin era o inimigo dele, também pertencia a esse Vale do Terror, mas os dois se tornaram inimigos, daqui a pouco eu conto por quê. O Douglas, então, foi perseguido por esse Ted Baldwin por muitos e muitos anos. Então o Douglas, ele vivia fugindo. Quando o Douglas percebeu que o Ted Baldwin estava chegando de novo, né, ele ficou escondido ali naquela mansão, mas o Ted Baldwin sempre descobria onde ele estava. E chegou ali na mansão, ele então acabou lutando, os dois lutaram, e nessa luta a espingarda escapou, e o Douglas conseguiu pegar a espingarda e dar um tiro no Ted Baldwin. O que aconteceu foi que o amigo Cecil Barker e a esposa do Douglas decidiram usar toda essa situação para esconder o Douglas, né? Digamos assim, vamos supor que existisse mais alguém ali do Vale do Terror que quisesse se vingar do Douglas, ele então estaria salvo porque as pessoas iriam imaginar que ele estava morto. Pegaram a roupa que o Douglas estava usando naquele dia, que na verdade era um roupão que ele estava, né? Colocaram esse roupão no corpo do Ted Baldwin, pegaram a roupa do Ted Baldwin e jogaram no fosso. Então aquele pacotinho que estava escondido no fosso era com as roupas do Ted. E a esposa e o Cecil Barker estavam encobertando toda essa situação, porque a intenção deles era que assim que tudo passasse, a esposa e o Douglas iriam fugir para algum lugar. Bem, aqui a gente pode pensar assim, a história acabou? Não, não acabou, tá? O livro, o Arthur Conan Doyle escreveu esse livro dividido em duas partes, certo? Então a gente tem a primeira parte do livro, que chama A Tragédia de Billstone, e a segunda parte do livro, que chama Os Scowers, certo? Então ele é dividido em duas partes. Vou falar agora uma opinião pessoal, tá? Antes de continuar com essa segunda parte. O Arthur Conan Doyle usou esse mesmo tipo de construção também no livro Um Estudo em Vermelho. E, sinceramente, é um tipo de construção que eu não gosto muito. Porque quando a gente começa a ler a segunda parte, parece que a gente tá lendo uma outra história. Sabe? A gente fica assim um pouco perdido e tal, né? É claro que depois as coisas começam a se encaixar e fazer sentido, mas eu não gosto desse tipo de história onde o flashback, ele acontece posteriormente com essa ruptura, com essa divisão tão clara, né? Eu gosto mais de histórias que contam um pouco da parte antiga da vida dos personagens, mas ali fazendo uma mesclagem, sabe? Com a história. Então é isso, mas assim, o livro é ótimo, a história é ótima, eu recomendo que vocês leiam. Até no meu vídeo que eu falei sobre as leituras que eu fiz em outubro, eu fiz a recomendação da leitura desse livro. Nesta segunda parte aqui, vai contar quem são esses Scowers, que é o grupo do Vale do Terror, tá? Então vai contar a história deles. Então volta na história do Douglas, anos e anos atrás, quando ele começou a participar desse grupo. O início dessa segunda parte, então, é o seguinte, aparece na história um tal de McMurdo, que na verdade é o Douglas, tá? A gente vai descobrir isso depois, mas eu já vou adiantar isso pra vocês. Mas na verdade, o nome do Douglas não era Douglas e também não era McMurdo, tá? O verdadeiro nome dele era Bud Edwards. Quem era Bud Edwards? Era um agente da polícia, que foi na verdade chamado para destruir essa organização do Vale do Terror. Então ele apareceu ali no Vale do Terror como McMurdo para se infiltrar na organização, e foi o que ele fez. O que era essa organização, gente? Era uma organização criminosa que matava as pessoas, eles eram assassinos, e eles matavam qualquer um que mostrasse opiniões contrárias era morto, e também eles cobravam muito dinheiro, né, das pessoas, dos moradores, dos empresários dali. As pessoas tinham que pagar, porque se elas não pagassem, elas recebiam graves ameaças. E se continuassem não pagando depois dessas ameaças, as pessoas eram mortas. Então todo mundo ali naquela região vivia com muito medo. Então o Bud Edwards chega para destruir essa organização criminosa. E para que isso acontecesse, ele busca então a confiança de todos do grupo. Ele entra no grupo e ele começa ali a fazer tudo que mandam ele fazer, né, para poder pegar essa confiança, e vai passando a história do livro. Só que uma coisa inesperada acontece. Existe um dos integrantes do grupo, que é o tal do Ted Baldwin, que foi ali o morto, né? Ele era noivo de uma moça chamada
Eti, não sei como é que fala, Eti Schefter, tá? Eti Schefter, talvez seja assim. Bom, eles eram noivos. Só que o McMurdo, que é o Douglas e que é o Bird Edwards, certo? É que fica um pouco confuso, né? Mas os três nomes são a mesma pessoa. Quando ele chega ali no Vale do Terror, ele acaba se apaixonando por essa moça, tá? Então, mesmo eles estando dentro da mesma organização, eles se tornam rivais. O Ted Baldwin e o Bird Edwards, certo? O Douglas, né? O Douglas e o Ted Baldwin, tá? Eles então se tornam inimigos dentro da mesma organização. E o tempo vai passando e ele finalmente consegue destruir aquela organização, desmascara todo mundo e todos eles vão presos. Ótimo, uhul, maravilhoso, né? Só que não. O que acontece? 10 anos depois, o Ted Baldwin é solto, tá? E aí começa o sofrimento da vida do Douglas. O que acontece com ele? Ele começa a ter que fugir sempre, até aquele derradeiro dia. E foi por esse motivo também que ele passou a se chamar Douglas, né? Como ele estava fugindo, ele teve que trocar o nome. E daí nós voltamos para aquela primeira parte da história, né? As histórias então se juntam nesse momento, onde tudo aconteceu. O Ted Baldwin entra na casa e o Douglas acaba brigando com ele, pega a espingarda e mata o Ted Baldwin. No final da história, tudo aquilo foi solucionado e o Douglas e a esposa acabam indo embora, felizes da vida, né? Porque eles acreditavam ali que a pessoa, o grande inimigo, tinha morrido, então eles não estavam mais correndo nenhum tipo de risco. Só que durante esta viagem, né, indo embora para outro lugar, o Douglas é assassinado. Então termina a história desse jeito. Então fica aquele ponto de interrogação, né? Quem será? Será que ficou alguém daquela organização do Vale do Terror? Será que ficou alguém vivo e que queria ainda se vingar dele e conseguiu finalmente? E terminamos então a história. Eu espero que vocês tenham gostado do meu resumo, espero que vocês tenham gostado do livro e se animem a ler, porque é um livro muito gostoso, tá, gente? Eu só não gostei, aquilo que eu comentei com vocês, eu só não gostei dessa ruptura da história, tá? Mas a história em si é uma história muito boa. É isso então, acessem o blog contodasletras.blogspot.com. Tem também um Instagram, @contodasletrasblog, certo? Vocês podem conversar comigo ali pelo blog ou pelo Instagram, tá joia? E aqui pelos comentários também. Beijo, gente, espero ter ajudado. Tchau, tchau!